Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 4, Combater o Bom Combate. Autores, Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A Obra de Deus é administrada pelo Espírito. Sexta-feira. Ler com oração Atos capítulo 20, versículo 24, que diz: Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Obedecer à direção do Espírito. Uma vez que a obra é do Espírito, é Ele quem orienta para onde se deve ir. Em sua segunda viagem, Paulo levou consigo Silas e Timóteo, conforme lemos, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Atos capítulo 16, versículo 6. O Espírito Santo é quem manda, envia e pode impedir a pregação da palavra em algum lugar. Parece incrível, mas o Espírito Santo impediu Paulo, Silas e Timóteo de ir à Ásia Menor pregar o Evangelho. Novamente vemos o Espírito agindo. Atos capítulo 16, versículo 7 diz: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez, vemos que o Espírito está no controle e a obra é dele. Não vá contra o Espírito. Enquanto contornavam Mísia em direção a Troade, atravessaram toda aquela região da Ásia Menor sem conseguir pregar o Evangelho. Não conseguindo ir para a região norte, eles continuaram em direção ao oeste e pararam em Troade, uma cidade portuária. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Atos capítulo 16, versículos 9 e 10. A Macedônia ficava no outro lado da costa. Isso evidencia que a obra é do Espírito. Se Paulo, em sua segunda viagem, tivesse se ocupado com a Ásia Menor ou com a Bitínia, talvez não tivesse mais tempo para ir à Europa. Mas, graças a Deus, o Espírito mandou Paulo e sua comitiva para a Europa, por onde o Evangelho se espalhou. Ainda na segunda viagem, Paulo partiu para Filipos, onde foi perseguido, preso e açoitado. Depois fugiu para Tessalônica, onde novamente foi perseguido, e partiu para Bereia. De lá fugiu para Atenas. Em Atenas, Paulo foi usado pelo Espírito para pregar o Evangelho aos gregos, povo extremamente místico e politeísta. Em seguida, viajou até Corinto, onde vemos outro arranjo do Espírito Santo, pois Paulo estava sozinho, necessitando de meios para sua sobrevivência. Por isso, passou a fazer tendas. Corinto era uma cidade muito importante. Ficava localizada no Istmo, o estreito de terra que se liga a outra porção maior de terra. Essa importante cidade sediava os Jogos Istmicos, tão famosos quanto os Jogos Olímpicos de Atenas. Por ocasião desses jogos, Corinto também recebia pessoas da Península Itálica. Mas como não havia hospedagem suficiente, os visitantes compravam tendas. Nessa ocasião, Paulo encontrou um casal que fazia tendas. Muito provavelmente ele não sabia onde comprar matéria-prima, então precisava procurar quem já fazia esse trabalho. Foi quando se aproximou de Áquila e Priscila, que faziam tendas. Vemos novamente o arranjo do Espírito. Por causa da necessidade de se sustentar, Paulo conheceu esse casal, que se tornou tão precioso para ele, não somente em Corinto, mas também em Éfeso. Áquila e Priscila foram para Éfeso,
entre a segunda e a terceira viagens de Paulo. Lá abriram sua casa para que a igreja se reunisse. Ademais, quando Apolo passou por Éfeso, esse casal ensinou-lhe com maior precisão o caminho do Senhor. Tudo isso não é coincidência, mas é obra do Espírito Santo. Querido leitor, não é por acaso que você está lendo este devocional. Pelo contrário, é obra do Espírito Santo. Independentemente de onde você estava, o Espírito Santo o achou. Ó Senhor Jesus! O encargo desta semana é mostrar que o Espírito Santo é quem comanda esta obra. Leiamos Atos capítulo 20, versículo 16, que diz: Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Paulo, na terceira viagem, estava com uma firme determinação de ir para Jerusalém, e, se possível, por ocasião da festa de Pentecostes. Por causa disso, estava com pressa e não quis passar em Éfeso. Quando o navio aportou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Na comunhão de Paulo com os presbíteros da igreja em Éfeso, vemos um dos trechos mais tocantes da Bíblia. Diz assim: Quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos capítulo 20, versículos 18 ao 23. Ao longo desse trajeto de ida para Jerusalém, em vários lugares surgiram profetas e irmãos dizendo a Paulo para não ir por causa das cadeias e tribulações que o esperavam. Paulo, no entanto, estava determinado. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo 24. Esse é o espírito que devemos ter. Vamos pregar o Evangelho com esse espírito de Paulo, não considerando em nada a nossa vida preciosa para nós mesmos. Não tenhamos autocompaixão. Paulo não mediu esforços. Para servir ao Senhor, ele esmurrava o corpo para reduzi-lo à escravidão. Que esse espírito nos estimule. A volta do Senhor está muito próxima. Vale a pena combater o bom combate e correr a carreira. Um atleta de alto desempenho, quando se prepara para uma Olimpíada, treina por 4 anos seguidos. Ele busca melhorar seu tempo a cada momento, reduzindo cada centésimo de fração de segundo. Quando chega a hora da competição, esse atleta não olha para mais ninguém, nem se distrai com nada. Ele está extremamente focado na competição. Da mesma forma, devemos correr focados na carreira que nos está proposta, não olhando nem para carro bonito para comprar, nem para uma linda casa para morar. Querido leitor, sejamos como Paulo, que em nada considerava sua vida preciosa para si mesmo. Seu foco era completar a carreira e o ministério que lhe foram confiados. Pergunta de hoje: como era o espírito de Paulo? Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.
fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem ter.